sobre todo nome. A Ti seja todo louvor, toda honra e toda glória. Nós cremos, Senhor, que os Teus planos para nós são planos de vida e que o Senhor nos levará neste ano muito mais além do que nós já temos caminhado. E nós vamos experimentar e provar isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, boa noite você que nos acompanha também pela live. Nós estamos felizes por estarmos aqui nessa noite, adorando o Senhor, e muito mais importante é você estar aqui, buscando e recebendo mais do Senhor para a sua vida, amém, queridos? Nós cremos realmente que Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de aceleração, amém, amados? Deus não é um Deus estático, Deus não é um Deus parado, e eu creio que Deus, por Ele ser assim, porque tudo que Deus criou se movimenta. Se você for ver a própria natureza, a natureza está em movimento, todo o planeta, todo o universo, tudo está em movimento. As nossas vidas estão em movimento, não é assim? Então, Deus Ele nos criou para isso, para estarmos em movimento. Mas nós queremos nos mover de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra dEle, amém, queridos? Nós queremos nos mover na direção que Ele tem para nós nesse ano, e nós cremos que esse é o ano de nós irmos além. Talvez na sua vida espiritual, de você ir muito mais além na sua fé, na sua vida com Deus, na sua vida familiar, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Deus quer te levar além. Pastor, mas é isso mesmo? Será que Deus quer me levar além? Às vezes a gente faz essa pergunta, né? O pastor está aqui falando, e na nossa mente vem aquele pensamento, mas mais além como? Querido, Deus é muito grande. Deus é um Deus sobrenatural. Entende isso? Deus é um Deus sobrenatural. Nós não podemos entender esse Deus de uma maneira pequena. Deus, Ele é muito grande. E para Deus não existe dificuldade nenhuma. Para Deus não existe empecilho nenhum. Deus, Ele deseja nos levar muito mais além. O que nós precisamos, pastor? Fé. Amém, amados? Somente crer, ter fé naquilo que Jesus conquistou na cruz, naquilo que Jesus conquistou. Nós precisamos crer nisso. Estava falando para minha filha, para o meu genro, muitas vezes nós temos o costume, eu preguei muito sobre isso, porque nós queremos conquistar nesse ano, nós queremos conquistar isso, queremos conquistar aquilo, não é? A gente usa muito isso. E existe, né, tem uma frase que eu gosto muito: servos conquistam, filhos herdam. Servos conquistam, filhos herdam, tomam posse daquilo que é seu, daquilo que o Pai lhes deu. Você entende a diferença? Como servo, a pessoa sempre tem que estar aí para tentar conquistar alguma coisa. Mas como filhos, nós temos direito a toda a herança que Jesus já conquistou por nós. Pastor, mas isso é fácil demais. É tão fácil que muitos não conseguem viver. A graça, ela é tão fácil que muitas pessoas têm dificuldade de viver. É muito mais fácil a lei. Se você fizer, você recebe. Se você não fizer, você não recebe. A graça não, você precisa ter fé. E descansar no Senhor. É diferente. Amém, queridos? Isso quer dizer que eu não vou fazer nada? Vou, mas o descanso é fazer na direção do Senhor. O descanso é fazer na direção da sua palavra. Amém, queridos? E é isso que nós queremos viver nesse ano, em nome de Jesus. Eu quero falar para vocês sobre como a palavra de Deus, ela pode nos levar muito mais além nesse ano. Então, receba aqui, né, o que Deus tem para a tua vida.
nesta noite, nós sabemos que Deus ele tem muitas promessas para nós, sim ou não? Amém? Quantos têm promessas de Deus aí para a sua vida? Aleluia! Deus ele tem promessas, mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, para a vida abundante que Jesus nos prometeu, quando nós olhamos para algumas coisas que o Senhor tem prometido para nós na sua palavra, e a sua palavra tem muitas promessas para nós, muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo, e quando olhamos para as suas promessas, nós dizemos assim, mas isso parece que não está coerente. A promessa de Deus é uma coisa, o que Deus tem prometido é uma coisa, mas o que eu estou vivendo é outra. Não é verdade? Não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. Senhor, mas olha só, a tua promessa é isso. O Senhor fez isso na cruz, o Senhor conquistou isso aqui. Só que eu não estou vivendo isso. Isso não faz parte hoje da minha realidade. E daí o que acontece? Algumas pessoas, por causa disso, acabam questionando a Deus, não é? Outras pessoas, muitas vezes, perdem a sua fé e deixam de acreditar. Talvez achem que isso é para um outro irmão, para outra pessoa, mas não é para ele, não é assim? Mas aqueles que buscam a direção de Deus na sua palavra, eu quero declarar nessa noite, irão muito mais além e viverão a plenitude da graça de Deus na sua vida. Amém? Graça é o que? Favor de Deus. Quantos querem o favor de Deus sobre a sua vida? Amém, querido? Então, se você entender isso nessa noite, você vai viver esse favor de Deus na tua vida. Assim como o ano passado nós vivemos o favor de Deus aqui como igreja, não é? Nós cremos que esse ano nós vamos viver esse favor, mas vamos ainda mais além, não é? Para isso nós queremos estar fazendo o quê? Olhando para a sua palavra, focados na sua palavra, para entender o que Deus tem para as nossas vidas. Eu sempre digo que nós só podemos ir até onde nós cremos, até onde a nossa fé nos leva, não é assim? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, querido, você só pode chegar até onde a tua fé te levar. Pela fé que você tem na palavra de Deus, pela fé que você tem no Senhor Jesus, naquilo que Ele conquistou na cruz. Então, quando nós não estamos chegando, nós precisamos ter mais fé. E a fé vem por ouvir, né? E ouvir uma palavra. Então, quando a gente diz assim, eu acho que eu não tenho fé suficiente, na verdade, a gente deveria dizer, eu acho que eu não tenho ouvido o suficiente a palavra. Porque a sua fé, a minha fé, vem por ouvir a palavra, vem por receber a palavra, vem por deixar a palavra ter um espaço, como uma semente na terra boa, e ela vai produzir o que, gente? Fruto. A palavra de Deus é poderosa para produzir fruto no meu e no teu coração. Amém? E eu quero, nessa noite, eu quero usar como exemplo Daniel, né? E o livro de Daniel é um livro muito inspirador, é um livro profético, mas também é um livro muito inspirador para as nossas vidas. E eu quero começar, na verdade, antes de ir para Daniel, eu quero ler com você Jeremias, tá bom? Então, antes de Daniel, Jeremias, capítulo 25. Está aí, versículo 11. Deus diz algo para o seu povo, e Ele diz assim: toda esta terra virá a ser uma ruína, e Ele está falando de Israel, de Jerusalém, de Judá, objeto de horror, e estas nações
a Babilônia, a Ciro-Fenícia, né? A Síria, perdão, servirão ao rei da Babilônia durante quantos anos? 70 anos. Então Deus falou algo por causa que no Antigo Testamento eles estavam vivendo debaixo da lei, e eles não estavam vivendo a lei, cumprindo a lei, e por causa disso a maldição acabou vindo sobre eles, e eles acabaram sendo desterrados da sua terra, né? E levados como escravos para a Babilônia. Porém assim, o que eu quero frisar é que havia uma promessa, sim ou não? Esse tempo terá uma duração, 70 anos. Vamos lá no 29, para completar, Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta para este lugar. Que coisa tremenda, gente. Olha só, havia uma promessa, mas esse povo, eles foram levados, todos conhecem, talvez, ou pelo menos a maioria, a história de um rei chamado Nabucodonosor, né? Que foi um rei da Babilônia, depois vieram outros reis, enfim, e que levaram esse povo cativo, tinham esse povo ali, numa terra estranha, como escravos. Porém esse tempo chegou, esses 70 anos, eles se cumpriram, mas ninguém havia se percebido disso. Olha só, os 70 anos haviam se cumprido, e ninguém havia se apercebido disso, a não ser um homem, chamado Daniel. E por que Daniel percebeu e entendeu isso? Vamos ler? E aqui está algo importante que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite. Livro de Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 2, diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olha só, entendi pelos livros. Que livros? A palavra de Deus. Esse livro de Jeremias que a gente leu, ele tinha esse livro, ele tinha o pergaminho, ou pelo menos uma cópia dele. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, olha só, primeira coisa importante, havia uma palavra de Deus sobre aquele povo, por causa que eles haviam se desviado do Senhor. Segundo, indo para Daniel agora, houve uma compreensão por parte de Daniel, quando ele buscou a palavra. Todos estão conseguindo me ouvir aí, né? Quando Daniel compreendeu o que Deus havia prometido, quando ele buscou o que, gente? A palavra. Hoje, eu sei que a mídia ela é importante hoje. Pela mídia a gente faz a transmissão, pela mídia a gente coloca as nossas fotos, pela mídia se faz tanta coisa hoje, né? Se faz as propagandas patrocinadas, enfim. Não estou dizendo que a mídia é ruim, ela é boa, quando a gente sabe usar ela bem. Mas a mídia, ela nunca vai dizer para nós quando é o tempo de Deus para as nossas vidas, para nós vivermos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. A mídia, ela não tem a direção para você. Quem tem a direção para a tua vida é a palavra de Deus.
Amém, querido? A palavra de Deus. Ah, pastor, mas na mídia tem muita gente pregando a palavra. Mas o que eu quero te dizer, querido, é que Deus fala conosco por meio da palavra, quando a gente entra no nosso quarto, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente fala com o Espírito Santo e diz para ele: Espírito Santo, qual é a direção para a minha vida, para a minha família, para esse ano de 2022. Aqui você tem um vislumbre da palavra, aqui você recebe um direcionamento sim para a tua vida, para que agora você vá para o teu quarto, vá para a tua sala, vá para a rede da sua sacada e abra a Bíblia e peça ao Senhor que fale com você. Amém, queridos? Deus, Ele continua falando por meio da sua palavra. Ele sempre vai falar por meio da sua palavra. A direção de Deus, ela veio para Daniel quando ele compreendeu por meio da palavra que aquele tempo que Deus havia declarado, aquele tempo chegou. Amém? Aquele tempo chegou. Aleluia. Em segundo lugar, no capítulo 9 de Daniel, versículo 18, 9 e 18, Daniel faz uma oração, e ele ora e diz o seguinte: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Você crê que Deus ouve a sua oração, meu amado? Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Talvez hoje você pode dizer: olhe para mim, porque eu sou chamado pelo teu nome. Amém? Porque hoje o nome do Senhor Jesus está sobre você. Você é filho de Deus. Você é chamado pelo nome do Senhor. Aleluia. Então você pode fazer essa oração de uma forma ainda mais intensa e poderosa. E ele diz assim: lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossa justiça, naquilo que nós fazemos, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. E essa palavra, Hesed, misericórdia, significa graça. É porque, Senhor, hoje nós não olhamos para a nossa justiça, pelo que nós fazemos, mas nós queremos olhar, Senhor, para aquilo que Tu desejas fazer na nossa vida e na nossa casa, e nesta igreja. Amém, querido? Então olha só, primeira coisa, eu estou te dando um caminho aqui, estou te dando uma direção, né? Primeira coisa, Daniel compreendeu na Escritura. Pela Escritura você pode compreender aquilo que Jesus falou em Lucas, que o tempo de Deus é chegado para libertar os cativos, que o tempo de Deus é chegado para curar os enfermos, que o tempo de Deus é chegado, amado, para nos dar a vida abundante. O tempo de Deus é chegado, se nós lermos Joel, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O tempo de Deus é chegado. E quando nós compreendemos a Escritura, o que nós vamos? Para a oração, porque nós vamos usar a palavra de Deus. Ele usou o que para orar? A palavra de Deus, e falou: Senhor, chegou o tempo, a tua palavra diz aqui, ó, chegou, os 70 anos chegaram, é o tempo de o Senhor nos libertar, é o tempo de o Senhor mudar a nossa história. Assim, queridos, nós precisamos entender que Jesus, Ele veio até nós, amém? A Bíblia diz que Ele é a própria imagem do Deus vivo, e Ele veio até nós para nos trazer essa vida. Ele veio para curar, Ele veio para libertar, Ele veio para mudar a nossa história. Você crê nisso, querido? Ele veio para mudar a nossa história, a tua história. Ah, pastor, mas o senhor não sabe tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei. Amados, se eu fosse contar toda a minha história, eu já passei por muitas coisas,
Mas o que eu quero te dizer é que não é a história que define quem eu sou. Quem define quem eu sou é o meu Deus, o meu Pai. Quem define a tua vida, quem você é, o teu destino, não é o acaso que define. Quem define o teu destino é a mão de Deus sobre a tua vida. Amém, amado? A mão de Deus sobre a tua vida vai definir a direção, o destino. Destino, muitos acham que destino é acaso. Ah, ele ganhou isso porque foi o destino. Ele passou por isso porque foi o destino. Não, querido. Jesus, quando ele foi preso, ele falou: isso não é acaso, foi para isso que eu vim. Então, querido, as coisas para nós precisam ser vistas diferente. Nós não devemos olhar as coisas como um acaso na nossa vida. Ou talvez até olhar e não entender por que isso está acontecendo. Nós precisamos buscar uma resposta. Nós precisamos buscar uma direção. E aonde que nós vamos encontrar? Na palavra de Deus. Amém, irmão? Na palavra de Deus você vai encontrar resposta. Na palavra de Deus você vai encontrar uma direção de Deus para a sua vida e para a sua casa. Creia nisso. E aí, nós precisamos fazer o quê? Orar. Orar é o quê? Tomar posse, falar com o Pai. Ó papai, está escrito aí, ó, o Senhor prometeu, eu quero viver isso. Nós precisamos dizer para Ele que nós queremos viver isso, que nós queremos experimentar o que Ele tem prometido. Amém, querido? Um filho só recebe o que pede. Os meus netos vivem pedindo coisa. Hoje eu tive de ir na Lola comprar o sorvete, porque na sexta-feira eu falei: ó, domingo vovô vai comprar sorvete. Pensa na primeira coisa que eles lembraram no domingo: vovô, hoje é domingo? É, então o senhor falou que vai ter sorvete. Falei: é, vai ter sorvete. Mas se eles não falassem nada, gente, vocês acham que eu ia comprar? Eu ia deixar, porque eles não sentiram interesse. Você entende que com Deus não deve ser diferente a nossa vida? E se nós, Jesus falou que somos maus, sabemos dar boas dádivas, bons presentes para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará coisas ainda melhores. Aleluia, amém, glória a Deus. Vamos continuar. Daniel compreendeu a palavra. Daniel buscou a Deus em oração baseado nessa palavra. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Por que conflito? Porque o que eles estavam vivendo não era a realidade do que Deus havia prometido. Então envolvia conflito. Não é assim? Muita coisa tinha que acontecer. E daí, continua dizendo assim: ele entendeu a palavra e teve a inteligência, ou aqui dá para usar a sabedoria da visão de Deus para ele. Olha só, que coisa tremenda. A palavra de Deus, que ele havia entendido, trouxe para ele o quê? Sabedoria. Sabedoria e visão do que Deus queria fazer. Amém, queridos? Sabedoria é muito importante. Você sabia disso? Sabedoria, eu ainda considero, essa palavra original é sabedoria. Ainda é diferente do que só inteligência. Porque a inteligência você pode até desenvolver a sua inteligência, né? Pelo estudo e tudo mais. Você pode ser uma pessoa inteligente. E você pode ser tão inteligente de saber que o tomate é uma fruta.
Mas talvez você pode não ter a sabedoria de saber que, apesar de ser uma fruta, a gente não põe ele numa salada de frutas. Essa é a sabedoria. Então tem muitas coisas que nós precisamos ter sabedoria. O que a sabedoria faz? A sabedoria, ela discerne ambientes. A sabedoria, ela discerne pessoas. A sabedoria, ela traz discernimento da direção de Deus. Isso é importante. Você discernir o ambiente. Por que eu estou falando isso, queridos? Olha só, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando eu trabalhava numa empresa multinacional, a pressão ela era muito grande. É muito grande. É muita meta, é muita pressão de tudo. De produção. E eu chegava em casa, e vocês sabem que as esposas falam não sei quantas mil palavras aí, 3.000 palavras por dia, né? E eu chegava em casa e muitas vezes eu estava bem cansado. Às vezes até estressado. E é óbvio que a gente deixa as coisas da empresa para lá. Mas queira ou não, às vezes emocionalmente a gente ainda está meio naquele, até baixar a adrenalina, né? E daí eu sempre dizia para minha esposa, amor, às vezes você quer pedir uma coisa para mim, ou você quer falar uma coisa importante, procure ter a sabedoria do momento certo. Não que eu seja alguém, sei lá, mas saber o momento certo de falar, faz toda a diferença, querido. Sim ou não? É diferente, irmão. Falar com a tua esposa quando ela está em TPM, bem no auge, e falar quando ela está tudo bem, é diferente, é ou não é? A negociação muda. Então, se a gente tem a sabedoria para falar na hora certa, se a gente tem a sabedoria para discernir o momento, isso faz toda a diferença. Isso abre portas. Eu só te usei um exemplo bem simples, familiar. Mas são coisas da vida da gente, que a gente vive no dia a dia. Então Daniel recebeu a palavra, e ele teve a sabedoria para compreender o que Deus queria. Ele teve a sabedoria de discernir o momento, de discernir o ambiente e de saber para onde Deus queria levar o seu povo. Então, queridos, nesse ano, nós queremos ter a sabedoria de crer e de entender e a visão para enxergarmos que Deus irá nos levar muito mais além. Na tua vida, em todas as áreas da tua vida, Deus irá te levar além. Creia nisso. Tem um versículo que eu gosto na palavra, ele diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, querido? Creia nessa palavra. Deixe Deus falar ao teu coração, que nesse ano, Deus tem algo muito especial, e algo muito mais além para a tua vida do que você já viveu. Aleluia. Então Daniel recebeu a palavra, compreendeu a palavra, orou a palavra, buscou a palavra, trouxe sabedoria, entendimento para ele, e isso é muito importante. E no capítulo 10, versículo 10 a 12, de 10 a 12, diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos. Ou seja, ele estava o quê? Caído no chão. Então é como se tivesse sacudido e levantado ele, e ele ficou
com a palma da mão no chão e com os joelhos no chão, né? E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, não tenha medo, Daniel, porque desde o princípio, o primeiro dia em que aplicaste o coração para compreender a palavra e a humilhar-te, ou seja, se colocar na dependência de Deus, perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, eu vim. Aleluia, amém, querido? Oh, glória a Deus. A gente sabe que Deus é conosco, amém, querido? Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco, mas muitas vezes, nós estamos que nem Daniel estava, no chão, parece que puxaram o tapete, né? Já aconteceu isso com você? De você sentir que parece que puxaram o teu tapete, ou por alguma situação que aconteceu na tua vida, parece que o chão saiu debaixo de você, uma situação difícil, complicada, muitas vezes que pode acontecer, né? Sei lá, em qualquer área que seja da nossa vida, a gente sabe que muitas vezes isso acontece, cada um sabe qual é o seu limite emocional, qual é o seu limite de força física, enfim, de energia, né? E às vezes parece que aquele tapete sai e você parece que está no chão, literalmente. Mas é interessante o que aconteceu aqui. Eu fico maravilhado, porque o próprio anjo de Deus, primeira coisa que ele fez, ele colocou Daniel de pé. Não é assim? No chão a gente não consegue andar, caído no chão, né? Caído no chão, não tem como andar, é difícil, é ou não é, gente? Então a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, para que você possa ir além, Ele quer te colocar de pé. E o que coloca a gente de pé é a palavra de Deus. Amém, amados? A palavra de Deus, ela sempre vai nos colocar de pé. Entenda isso. A palavra de Deus, querido, ela nunca vem para te derrubar. A palavra de Deus, ela nunca vem para te pôr no chão e te humilhar. A palavra de Deus, ela sempre vem para te colocar de pé. E isso não quer dizer que a gente não tenha que ter um coração humilde. Mas um coração humilde, na Bíblia, significa um coração quebrantado. Um coração dependente de Deus. Coração humilde, queridos, não significa uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que sempre parece que está gostando de sofrer. Um coração humilde é alguém que tem o coração quebrantado, que depende de Deus. Então, amados, o que a palavra de Deus faz, além de nos dar sabedoria, a palavra de Deus nos coloca de pé. E é isso que Jesus quer fazer com a tua vida, com as nossas vidas. Ele quer nos deixar sempre de pé. A Bíblia diz que ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Sempre. Nunca diz que o Senhor vai deixar a gente no chão. A palavra de Deus não diz que o Senhor, ao contrário disso, ela diz que Deus não é aquele que pisa a cana que está fumegando. Como se a gente já tivesse mal, sabe? E Ele ainda dá aquela pisada em cima assim para dizer, quebra de uma vez. Não, queridos. Deus não pisa a cana que está fumegando.
Deus, Ele vem com refrigério da sua palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, para te levantar, para pôr você de pé, para que você possa crer que você tem um Deus grande, que você tem um Deus poderoso, que você tem um Deus que é o Criador do céu e da terra, que você tem um Deus que fez promessas para você, que você tem um Deus, querido, que Ele te toca e te põe de pé, e Ele fez isso por meio do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, Ele veio até nós. Aqui veio o anjo, mas o Senhor Jesus, Ele veio até nós, amém? Não foi um anjo, foi muito mais do que isso. Deus não enviou anjos, como dizem Hebreus, Deus enviou o seu próprio Filho. Deus, Ele falou de muitas maneiras, mas hoje Deus nos fala por meio do seu Filho. E por meio do seu Filho Jesus, Ele fala também: não tenham medo, paz seja convosco, não tenha medo, fique de pé, irmão, fique de pé e creia que Deus vai te levar mais longe, de que Deus tem planos de vida para você, que o seu lugar não é no chão, que o seu lugar não é caído, que o seu lugar não é andando arrastado, né? Se arrastando. Não, querido, ao contrário disso, a Bíblia diz que nós vamos correr e não vamos nos cansar. Aleluia! Nós vamos correr e não vamos nos cansar, irmãos, porque o Senhor é conosco. Aleluia! Você crê nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Quando nós entendemos isso, é mais fácil a gente olhar e dizer: eu estou cansado. Não é verdade? Parece que a gente se boicota muitas vezes, ou fala as coisas para que outros ao nosso redor sintam pena da gente. Eu estou muito cansado. Não, querido, fale a palavra. Eu vou andar e não vou me fatigar, eu vou correr e não vou me cansar, eu vou voar como as águias, porque o Senhor é comigo. A sua mão é sobre a minha vida, a sua mão é sobre a minha casa. Eu te digo, é mais fácil falar que a gente está cansado, é mais fácil desistir, é mais fácil olhar para trás, mas Deus está te chamando para olhar para frente. Deus está te chamando para crer que Ele tem algo maravilhoso para você. Amém, amados? Então creia nisso. E o segredo está onde? Na sua palavra. Então a sua palavra nos coloca de pé. E lá no capítulo 10, versículo 18. 10, 18. Aleluia, diz assim: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, agora está falando do Senhor, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, aleluia, paz seja contigo, sê forte, e ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aleluia, amém, queridos? Eu acho tão tremendo isso. Ele disse: não temas, homem muito amado. A palavra de Deus sempre vai reafirmar quem você é em Deus. Homem, mulher, criança, jovem, adolescente, muito amado. E isso vai te fortalecer. Saber que você é amado pelo Senhor. Amém, queridos? Isso nos fortalece. A grande maioria das pessoas hoje está carente de amor. Tem muita carência. Por isso, a grande maioria acaba se deprimindo, se desvalorizando, se sentindo
não benquisto, não amado. Não é assim? E às vezes até procurando alguém que preencha isso na sua vida. E aí fica mais perigoso ainda. Porque ninguém pode suprir isso na sua vida, a não ser o Senhor. E o grande segredo é quando você entende que é muito amado. Quando você entende que é muito amado, e você encontra outra pessoa que também sabe que é muito amada, isso dá certo. Amém, amados? Entenda isso. Saiba que você é muito amado pelo Senhor. E que esse amor, ele preenche a tua vida. Que esse amor é tão grande, como disse, paz seja contigo, sê forte. E Daniel disse, ao falar ele comigo, fiquei o quê? Fortalecido. Aleluia! Quando você entender, querido, o quanto Deus fala com você, você vai ficar fortalecido. Entenda, amado, não olhe para o pastor Sérgio aqui, amém? Mas olhe para Deus. Entenda que Deus, acima da minha pessoa aqui, Deus está falando por meio da sua palavra, para você nessa noite. Esse é o amor de Deus, esse é o cuidado de Deus por você. Entenda que você é muito amado, por isso você também está aqui e está recebendo essa palavra, para que você saia daqui nessa noite fortalecido pelo Senhor, amém, amado? Quando nós sabemos que somos amados, nós nos sentimos fortalecidos, isso fortalece a nossa vida, isso nos ajuda a caminhar, isso nos ajuda a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Um filho que se sente amado, é um filho que vai muito mais longe. Sabia disso? Por isso, você precisa saber que você é um filho amado, uma filha amada, e que o amor de Deus é sobre a tua vida, em nome do Senhor. A minha oração, amados, é que nesse ano, a palavra de Deus, ela te coloque de pé, para você crer nas suas promessas. A minha oração é que por meio da palavra de Deus, você saiba que você é muito amado, e que o amor de Deus por você é incondicional. Ele não tem condição nenhuma. Amém? E a minha oração é para que o Senhor te fortaleça, para que você possa ir muito mais além, e você possa viver as vitórias que Jesus já conquistou, na cruz do Calvário, e na sua ressurreição. Amém, amado? Eu quero ler um versículo para encerrar, está lá em João, ele é bem conhecido, João 16:33. João 16, versículo 33. Falei estas coisas. Falei estas coisas para que, Jesus está dizendo isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? E como você também pode vencer o mundo, querido? Lutando? Estando em Cristo. Porque se Jesus venceu, você só precisa estar nele, e a vitória passa a ser tua também. Filhos herdam, servos conquistam, precisam lutar. Filhos tomam posse da herança. Jesus venceu, para que você possa entrar na vitória de Jesus. Você entende isso? Jesus venceu, para que você agora possa entrar na vitória
dele. Porque nele, diz a palavra, você é o quê? Mais do que vencedor. Diga comigo, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Amém, amados? Não é sem Cristo, não é você sozinho, não é você lutando sozinho, é em Cristo, em Cristo. Você é mais do que vencedor. Em Cristo, você irá mais além. Em Cristo, você já tem a vitória. O que você precisa nesse ano? A vitória já é tua. Toma posse disso. Somente toma posse disso. Somente comece a declarar. Deixa a palavra te fortalecer. Deixa o Senhor te fortalecer. Deixa o Senhor dizer: você é meu filho, minha filha amada. Eu estou contigo. Paz seja contigo. Não tenha medo. Somente creia. Amém? Somente creia. Porque eu vou te levar muito mais além. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero me despedir de você que nos assistiu até agora. Que essa vitória que está em Cristo possa ser vivida por você. Que você possa experimentar o melhor de Deus para ir muito mais além nesse ano. Que você possa mergulhar na sua palavra e possa receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus.